Bom, agora vamos analisar da seguinte forma. Imagine que a questão do vestibular pergunte para você assim. Foi misturado 6 mols de antimônio com 12 mols de cloro. Qual é a quantidade de produto que se forma? Então, enunciada a questão, não está preocupado em te perguntar quem é o limitante, quem é o excesso e qual a quantidade que está em excesso. Ele supõe que está tudo normal. Colocou 2 reagentes para reagir, ele quer saber quanto de produto vai formar. Bom, quando isso acontece, a gente tem desconfiado que essa proporção não está exata. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um dos reagentes para descobrir qual a quantidade de produto formado. E depois o outro reagente para ver quanto de produto forma. Você vai ver que a quantidade de produto formado, usando um e usando o outro reagente, não vai dar a mesma. Por quê? Porque alguém foi colocado em excesso. Olha só para você ver. Vou usar primeiro o cloro para comparar. Bom, a proporção entre cloro e produto. A equação me diz que é 3 mols de cloro reagindo com 2 mols de cloreto de antimônio. Beleza. Agora, quanto de cloro foi colocado para reagir? Foi colocado 12 mols. Então, vamos lá. Com os 12 mols de cloro, quanto de reagente eu consigo produzir? X. Fazendo essa conta aqui, vai ser 3 passa aqui dividindo, 12 vezes 2. 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. 2 vezes 4, 8 mols de SbCl3. Pronto. Então significa dizer que essa quantidade de reagente leva à produção dessa quantidade de produto. Agora eu vou fazer com outro. Vou comparar esse reagente com o produto. Olha só. O antimônio é 2 mols de antimônio está para 2 mols do cloreto de antimônio. Pronto. Quanto que eu tenho do meu reagente antimônio? 6 mols. Então eu coloco aqui 6 mols de antimônio leva à produção de quanto de cloreto? Fazendo essa conta aqui, vai ser igual a 6 mol. 6 mols de cloreto de antimônio. Então, olha só para você ver. Considerando a quantidade desse reagente, vou ter 8 mols de produto. Utilizando a quantidade do outro reagente, eu tenho 6. Então, não está dando a mesma quantidade. Qual é a resposta correta? Aqui é a menor. Essa daqui é a resposta correta. Essa aqui é a resposta errada. Por quê? Porque que provavelmente, nós já fizemos, já sabemos. O que aconteceu? Para ter dado essa quantidade a mais, é porque foi considerado a parte em excesso que não reagiu. Então, aqui nesse cálculo, você deveria ter tirado a parte que não reagiu, a parte em excesso, porque aquilo que não reagiu não levou à formação do produto. Então, quando a questão de vestibular te perguntar simplesmente quanto de produto forma, você pode fazer assim, é mais rápido, é mais simples. Você compara um dos reagentes com o produto e depois o outro reagente com o produto. Aquele que produzir menos é a resposta correta. Ou seja, misturando 6 mols de antimônio com 12 de cloro, eu vou conseguir produzir 6 mols de produto. Tá? Agora, o vestibular, ele é maldoso. É óbvio que vai ter a resposta número 8 lá nas alternativas. E muita gente vai marcar 8 achando que acertou. Porque ao fazer uma conta, ele achou o número 8 no resultado. Ele acha que isso é sinônimo de estar certo. Enquanto não é. A resposta correta, nesse caso, é 6 mols. Então vamos para mais um exemplo, porque só o anterior não vai ser suficiente. Nele nós trabalhamos com os dados em mol. E precisamos agora trabalhar com os dados em massa. Que é um pouco mais difícil porque exige um passo a mais. Então olha só para você ver essa situação. Eu tenho aqui uma reação que é a síntese da água. Você tem aqui 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio e produzindo 2 mols de água. Beleza. Aí eu coloquei para reagir 40 gramas de H2 e coloquei também para reagir 40 gramas de oxigênio. Quem é que está limitando? Quem está em excesso? Bom, eu vou descobrir quem é meu reagente limitante e quem é meu reagente de excesso fazendo a comparação com o produto. Eu vou comparar primeiro o H2 com a água. Vou ver quanto de água vai produzir. No segundo momento, vou usar o oxigênio para comparar com a água e vou ver quanto é possível produzir. Aquele que produzir em quantidade menor é o limitante. O que produz em quantidade maior é o reagente de excesso. Vamos lá. Olha só. Vou comparar primeiro o H2 com o H2O. Então, olha só. A proporção é a mesma. Vou escrevê-la aqui. 2 mols de hidrogênio está para 2 mol de água. Eu tenho 40 gramas de H2. O problema é que a receita está em mol. Então, como eu vou usar dados em grama, eu preciso traduzir a receita da linguagem mol para a linguagem massa. Então, eu vou ter que traduzir. Quanto é essa receita aqui em grama?
2 mols de hidrogênio equivale a quantas gramas? Bom, aí tem duas formas de você fazer isso no vestibular. Se o vestibular te fornecer a tabela periódica, você vai consultar ela. Agora, se o vestibular não fornecer a tabela periódica, vai estar os dados no próprio enunciado. Você volta no enunciado e verifica lá que vai estar lá. Bom, vamos fazer aqui como se estivesse consultando a tabela periódica. A massa do hidrogênio, só a letrinha H, é 1. Só que essa molécula ela é formada por 2 átomos. São 2 átomos juntos. Cada um tem massa 1. Então, 1 com 1 dá 2. Bom, a massa de uma molécula de H2 é 2. O problema é que aqui eu tenho 2 moléculas, ou melhor, 2 mols de molécula. Então aqui eu tenho o dobro. Se um H2 é 2, 2 é 4. Então a massa de 2 mols de hidrogênio é 4, só que é 4 gramas. 4 gramas de H2. Bom, e qual que é a massa de água? A água ela é composta pelo átomo hidrogênio, cuja massa é 1 na tabela periódica, e o oxigênio é 16. Então a massa de uma molécula de água é 16 mais 1 de novo. É 18. Então uma molécula de água é 18. E 2? 2 vezes 18, que é 36. Só que não é 2 moléculas, é 2 mols. Então a unidade é grama. Então aqui eu tenho exatamente 36 gramas de água. Beleza, fiz a tradução de mol para a massa. Eu não preciso mais dessa receita em mol. Então a proporção é 4 gramas de H2 para 36 gramas de água. Agora eu venho com os dados do problema. Os 40 gramas de hidrogênio vai levar a produção de quantos gramas de água? Então é isso que nós vamos fazer. A regra de 3 ela é sempre montada assim. Na primeira linha vai as informações. Na linha de baixo vai a pergunta. Então olha só, 40 gramas de hidrogênio leva a produção de 36 gramas de água. 40 gramas de hidrogênio leva a quantos? X. Multiplicando isso aqui cruzado, nós vamos chegar a qual valor? Bom, nesse caso é até bom você observar essa regra de 3. Repare que na linha de cima e linha de baixo é como se eu tivesse multiplicado ela por 10. Então olha só, 4 vezes 10, 40. Então eu posso pegar esse 36 e multiplicar por 10. 36 vezes 10, 360. Ou você pode fazer do jeito que você está acostumado. 40 vezes 36, 40 vezes 36, dividido x vezes 4, o 4 é que passa dividindo. Aí eu divido por 4 embaixo, dá 1. Por 4 em cima, que dá 10. Fica 10 vezes 36. Isso aqui vai dar 360 gramas de água. Pronto, descobri a quantidade de água formada utilizando a quantidade do hidrogênio. Agora eu vou fazer usando a quantidade do oxigênio. Eu vou comparar agora o oxigênio com a água. Vamos ver o que vai dar. Olha só. A equação me diz que a relação entre o oxigênio é 1 mol e a água é 2 mols. Então essa aqui é a proporção entre o reagente e o produto. 1 mol de oxigênio, quantas gramas é? Bom, eu vou ter que fazer a tradução para escrever a proporção em massa. O O é 16, então essa molécula é formada por 2 Os. Um é 16, com o outro, mais 16 dá 32. Então isso aqui equivale a 32 gramas de oxigênio. 2 mols de água nós já até fizemos na etapa anterior. Isso aqui é 36 gramas de água. Beleza, eu vou usar a proporção de baixo. Agora eu venho com os dados do problema. Se os 40 gramas de oxigênio reagir todo, ó, eu já ia colocando no lugar errado. Quanto de água vai produzir? X. Aí eu vou fazer minha regra de 3 aqui. Ó. A primeira linha é a informação e a segunda é a minha pergunta. 32 gramas de oxigênio leva a formação de 36 de água. E 40 gramas de oxigênio leva a formação de quantos gramas de água? Fazendo essa conta, vai ficar assim, ó, da seguinte forma. Essa já não é tão simples de ver a resposta como a outra. Vai ser 40 vezes 36, dividido aqui por 32. Aí eu vou poder simplificar esses números. Por exemplo, se eu dividir por 8 em cima, vai dar 5, porque 40 dividido por 8 é 5. 32 dividido por 8 é 4. E eu posso agora dividir 36 por 4. Dividindo por 4 embaixo, dá 1. 36 por 4 dá 9. Pronto, sobrou vivo o 5, o 9 e o 1. 5 vezes 9, 45. Dividido por 1, 45. Então, o que é 45 o quê? X está debaixo de grama de água. Então, a resposta é grama de água. Então, aqui, olha só para você ver como que descobrir quem é meu reagente em excesso e meu reagente limitante.
Considerando o hidrogênio, os 40 gramas de hidrogênio, que é essa conta aqui de cima, vai ter a produção de 360 gramas de água. Agora, considerando os 40 gramas de oxigênio, vai produzir 45 gramas de água. Então, significa dizer que quanto que produz de fato? Esse valor ou esse? Esse. O valor menor é o correto. Isso aqui não é produzido. Então, significa dizer que o oxigênio, ele é o meu reagente limitante. Ele reage todo. Essa quantidade aqui, ela reage todinha. Agora, o meu hidrogênio é o meu reagente em excesso. Por quê? Porque na conta aqui está produzindo muita água, mais do que o de cá. Então, esse aqui é o meu reagente em excesso. Essa técnica aqui ela é boa para você descobrir o reagente excesso, o reagente limitante e descobrir quanto de produto forma. Mas ele não responde a pergunta, quanto que está de excesso? Você vai ter que fazer mais um passo. Para mim descobrir a quantidade de excesso, eu vou ter que fazer uma conta comparando os dois reagentes. Então, bora lá fazer aqui rapidinho. Olha só, a proporção entre hidrogênio e oxigênio. 2 mols de hidrogênio está para 1 mol de oxigênio. 2 mols de hidrogênio equivale a 4 gramas. A gente usa a tabela periódica. 1 mol de oxigênio equivale a 32 gramas. Pronto, eu vou usar a proporção de massa. 4 gramas de H2 para 32 gramas de O2. Aqui eu venho com a pergunta. Bom, olha só. 40 gramas de oxigênio, que reage todo, né? Nós já sabemos que é o oxigênio que é o nosso reagente limitante, ou seja, ele vai gastar todo, ou seja, não vai sobrar nada, então eu já sei quanto que sobra de oxigênio, que é 0, eu só não sei quanto que sobra de água. Nós vamos descobrir aqui agora. Então, 40 gramas de oxigênio reagindo, quanto de hidrogênio vai se produzir? Fazendo essa conta, nós vamos ter 4 vezes 40 dividido por 32. Eu vou dividir por 8 em cima, aqui vai dar 5, por 8 embaixo, aqui vai dar 4. 4 dividido por 4 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1. Então fica 5 vezes 1, que é 5, dividido por 1, que é 5 de novo. Então isso aqui dá 5 gramas de H2. Então olha só para você ver o que eu acabei de fazer. A proporção entre os dois reagentes, H2 e O2, é 2 mols para 1 mol, ou 4 gramas para 32 gramas. Como nós já sabemos que o O2 é o reagente limitante, é o que reage todo, então eu perguntei quanto que foi necessário de H2 para reagir com todo o oxigênio. Fazendo essa pergunta eu descobri 5 gramas. Quanto que foi colocado? 40. Então, na verdade, reage apenas 5 e sobra 35 gramas. Então, meu H2 é o meu reagente em excesso e a quantidade em excesso é essa. O meu reagente limitante é o O2, tá? Com isso nós finalizamos então essa segunda etapa dessas videoaulas, que é o tópico 1.4.2, reagente limitante. Então fique atento, quando os dados vêm em mol é mais fácil, quando vier em grama dá mais trabalho. Uma outra técnica para a gente resolver reagente limitante, quando esses dados eles vêm em massa, é converter as massas para mol, que fica fácil. Vou fazer um próximo vídeo rapidinho só para que vocês possam ver que eu consigo concluir mais rapidamente transformando os dados de 40 gramas para mol e de 40 gramas para mol aqui. Então espera mais um pouquinho e na próxima videoaula para a gente encerrar o assunto.